Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é domingo, domingão, dia de missa, dia de alimentar o espírito, né? E a gente tá aqui, é cedinho, 6 horas da manhã. E a gente tá aqui para meditar a palavra de Deus antes de ir à missa, tá certo? Então, hoje a gente vai ver o evangelho, ele é um pouquinho grande, né? A gente vai tentar resumir o máximo, porque quando a gente começa a falar de Jesus, sabe, a vontade é não parar mais, mas a gente vai tentar resumir o máximo. E hoje o evangelho ele vem nos trazer a comparação. Jesus faz a comparação do que é mais ou menos o reino do céu, né? O reino, o paraíso, o lugar onde ele vive, né? E aqui dentro dessas passagens aqui que ele fala com os discípulos, que ele explica, né, como será o reino do céu, né? Se a gente conseguir ser tudo isso que o evangelho de hoje nos fala, se a gente conseguir, a gente vai conseguir, né? Em nome de Jesus. A gente só precisa de um pouco de vontade, de fé, de acreditar, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, para que a gente possa fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, meninas, vamos lá. Então, a palavra de hoje, o evangelho de hoje, ele está em Mateus, no capítulo 13, no versículo do 44 ao 52, né? 44 a 52. Então, Jesus vem fazer a comparação. O que a gente poderia imaginar que é o reino do céu? Então, aqui é como se ele falasse em parábolas. É como se ele falasse em parábolas aqui, não é? Que na verdade a gente tem que transformar isso aqui em ensinamento para a nossa vida. Então, para mim, é como se fossem parábolas. Então, ele começa, né, a falar com os discípulos que o reino do céu é como se fosse um tesouro escondido num campo, né? O homem, ele encontra esse tesouro, ele fica calado, né? Aí a palavra diz, ele fica calado, aí ele vai lá, vende todos os seus bens para adquirir aquele dinheiro para comprar aquele tesouro que tem naquela terra, né? Aí, como que a gente vai transferir isso para a nossa vida? Como a gente vai entender o que significa isso, né? Na minha reflexão, né, o que eu vejo aqui é tipo assim, Jesus está querendo dizer, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui da vida real, né? Para quem é acompanhante de novela, eu não gosto de novela, não sou acompanhante de novela, mas o pessoal aqui em casa, às vezes, assiste. E aí, a gente passa lá, passa cá e a gente entende um pouco. Tem aquela novela, acho que é das 9, que tem aquele ator Tony Ramos, né? Então me parece que aquele ator ali, aquele personagem ali, ele tá de olho nas terras de uma viúva. É uma coisa assim. Tá de olho nas terras da viúva. Porque aquelas terras têm tesouro. Eu acho que é isso. Tem uma mina, tem algo assim de importante. E a dita cuja lá, a viúva não sabe, né? Aí é mais ou menos isso aqui. A viúva, ela não sabe, mas ele quer a todo custo aquelas terras. Então ele tenta matar ela, ele tenta, entendeu? É a mesma coisa. Jesus quer dizer o seguinte: o reino do céu é como um tesouro num campo escondido. O reino do céu é como um tesouro. Esse tesouro que é falado aqui é a palavra de Deus. O tesouro é a palavra de Deus. Quando o homem encontra a palavra de Deus, né, ele vai se alimentando da palavra de Deus. Ele vai se alimentando. E ao nível que ele for se alimentando da palavra de Deus, ele vai deixando as coisas do mundo para trás. Que significa
o homem, a palavra diz que o homem, aqui Jesus falando, que o homem encontra o tesouro, né? Depois que ele encontra o tesouro, ele esconde, ele não diz que encontrou o tesouro. Ele vai lá, vende seus bens. Então, esse vende seus bens aqui significa tudo que a gente vai deixando para trás da nossa vida de pecado, da nossa vida do mundo. A representação desses bens aqui que ele fala, que o homem vai e vende todos os seus bens para comprar esse campo. Por quê? Porque ele encontrou o tesouro. Então, esses bens aqui que ele fala, que o homem vende, é a gente tirando para a nossa vida, é a vida de pecado que a gente vive. É a vida errada que a gente vive. Quando a gente encontra a palavra de Deus, não tem como, se você verdadeiramente é uma pessoa convertida, não tem como você viver com um pé no mundo e um pé na igreja, na vida com Jesus. Porque essa palavra aqui, essa lei aqui, ela te denuncia. Ela te denuncia. Quando você está lendo, que você está com o Espírito Santo e você começa a entender a palavra de Deus, o que Jesus quer para a tua vida, acontece que você começa a se culpar dos seus próprios pecados, das suas próprias práticas que você pratica, né? Então você diz, eu estou praticando isso aqui, Senhor. Eu estou errada, né? Então eu vou lá e vou começar a consertar as coisas erradas na minha vida. Quem verdadeiramente encontrou o Senhor e já fez essa experiência sabe do que eu estou falando. Não tem como. Você pode até abrir esse vídeo e dizer assim, não, eu leio a palavra, eu respeito a palavra, mas eu não senti isso aí. Eu não senti essa culpa de que eu estou pecando em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. Então, meu querido, eu sinto muito. Você apenas está sendo um leitor da palavra de Deus. Você não está se alimentando da palavra. Você não está deixando que a palavra lhe acuse para que você saia do mundo. É simples. É como se diz, a palavra também diz, nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Né? Então, assim, a gente tem que viver isso aqui, encontrar o tesouro e viver o tesouro. Né? Viver. A gente tem que correr para vender os nossos bens materiais, né? Que passando para a nossa vida não é nossos bens, não é nossa casa, não é nosso carro, não é nada disso. É os nossos pecados. É aquilo que a gente vive no mundo contra a vontade de Deus. É sobre isso. Então Jesus compara que o reino do céu é isso. Quando você encontra a palavra verdadeiramente, quando você verdadeiramente se converte, levanta sua mão lá na sua igreja, da forma que é, né? Sei lá, e verdadeiramente você se volta para a palavra e você vive verdadeiramente a palavra, você encontrou o tesouro. Você foi lá e começou a vender os seus bens materiais. Você começou a deixar as suas práticas pecaminosas de pecado para trás. Quando a gente fala práticas pecaminosas, não é somente, né, coisa de pornografias, né? Porque dá a impressão que dá essa, não. Práticas pecaminosas, por quê? Porque são pecados que ofendem o coração de Deus, não é? É assim. Então, essa parte representa isso. Essa parte quer dizer isso. Jesus quer nos mostrar que quando a gente verdadeiramente, a gente se converte a Ele verdadeiramente, e a gente começa a viver a palavra começa a nos denunciar, né? O Espírito Santo começa a nos incomodar daquilo de errado que a gente está fazendo. É porque a gente encontrou o tesouro, ficou caladinho, foi lá vender os nossos bens para comprar esse campo, para comprar esse terreno. Ou seja, a gente foi em busca de mudança para que a gente possa encontrar esse reino no dia que a gente chegar na glória, né? Então é mais ou menos isso. Essa parte representa isso aí. Aí aqui no versículo 45, a gente vai perceber que ele compara mais uma vez o reino dos céus como uma pérola.
É mais ou menos quase igual. Quando o homem procura pérolas e o encontra, e vai lá e vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Mais uma vez, Jesus cita a palavra de Deus como tesouro, como pérolas, tudo coisas preciosas. Porque a palavra de Deus, eu acho que é a única coisa que a gente tem aqui na terra de precioso. Não é o dinheiro, não é os bens. É a palavra de Deus. É aquilo que Ele nos deixou. É o ensinamento. E Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele fala tesouros, pérolas, porque é. É a única coisa que vai nos levar à salvação. É a gente seguir a palavra de Deus. É a gente encontrar, em primeiro lugar, Jesus na nossa vida, né? Viver verdadeiramente, porque não adianta só encontrar, né? A gente tem que viver, a gente tem que abrir aqui, ó, a palavra, a gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que trazer para a nossa vida, para que a gente faça a vontade dele, para que ele se sinta satisfeito com a nossa vivência aqui na terra. Para quando a gente morrer, chegar o nosso dia, a gente possa encontrar esse reino. Porque se a gente não vive certo, né? Lá embaixo, no final do Evangelho, vocês vão ver que ele cita os mestres da lei. Se eles vivessem dessa forma, a coisa seria diferente, porque eles não viviam. Fariseus, mestres da lei, viviam só lendo a palavra. Eles iam lá para os templos, lá para as igrejas, lia a palavra só, mas eles não viviam no coração. Eles não traziam para a sua vida. E assim é como hoje. Existe muita gente que só faz ler. E existe também muita gente que só é ouvinte, que vai para a igreja por uma obrigação. Eu vou à igreja porque eu sou cristão, eu vou à igreja porque eu sou um católico. Eu tenho que ir à missa ao domingo porque as pessoas lá, principalmente esse povo que é de sociedade, as pessoas da sociedade estão lá. O prefeito está lá. Então eu tenho que estar também, né? Eu tenho que mostrar que eu sou. Para Jesus não significa nada. Você tem que ir, mas você tem que estar vivendo isso aqui. Porque se você não viver a vontade dele, não vai adiantar nada você estar lá. Então Jesus, ele vem nos mostrar hoje que a palavra dele, o ensinamento que ele deixou para os discípulos, tá vindo, vem para nós aqui na palavra de Deus, na Bíblia, como pérola. Quando a gente encontra, a gente vende tudo que a gente tem. Né? A gente vende tudo, ou seja, a gente deixa todo o nosso pecado, a gente deixa toda a nossa vida errada. Pelo menos a gente tenta deixar. Uma coisa é você não querer deixar, outra coisa é você deixar de vez e outra coisa é você tentar deixar. Só a tua tentativa de deixar, de fazer as coisas erradas, de deixar de procurar as certas, que são as de Deus, para procurar as do mundo e desejar as do mundo, já é um grande tijolo que tu tá botando lá para o reino do céu. A gente tem que pensar muito mais nisso. Já aqui no versículo 47, Jesus já faz outra comparação com o reino do céu. Aí Jesus compara. O reino do céu é como uma rede lançada ao mar, né, que os pescadores lançam ao mar. E aí ali vem todo tipo de peixe. Peixes bons, peixes ruins, peixes mortos, enfim, vem todo tipo de peixe. E aí eles retiram a rede e senta lá e escolhe os bons para que seja vendido e os outros eles lançam fora. Jesus diz que o reino dos céus é assim. O que significa esses peixes? Trazendo para a nossa vida, esses peixes somos nós. Os homens bons, e a palavra ela é bem clara aqui, que ela já diz aqui embaixo. São os homens bons e os homens maus. São as pessoas boas e as pessoas más. Aí no dia do juízo final, a gente vai ser o quê? Peneirado, né? Vamos se dizer assim. Jesus vai sentar lá, vai julgar e vai jogar aqueles homens maus no inferno, na fornalha de fogo do inferno.
É, pessoal. A palavra é dura, né? A palavra é dura, mas é desse jeito. É desse jeito. É de pessoas que ele está falando aqui. É de nós. É dos filhos dele mesmo. Se você está pensando que isso aqui é só uma historinha de peixe de pescador, está enganado. Por quê? Não é não. Então, a partir de hoje, quando a gente vê isso aqui, a gente entende, se a gente é um homem mau, a gente tem que transformar a nossa vida em coisas boas. Ser bom. Procurar vender os nossos bens lá atrás e comprar as coisas boas para a nossa vida. Comprar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, a palavra, ela vem dizer, se você é mau, se você não se converte, se você não quer saber da palavra de Deus, se você não quer saber dos seus erros, tanto os antigos como os atuais, se você não procura mudar, né? Se você encontrou a mim, mas não muda porque o pecado é melhor do que eu, né? É muito bom a gente ir numa igreja, é muito bom a gente dizer assim, eu encontrei Jesus. É muito bom a gente dizer, eu sou uma pessoa convertida, eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, mas tem o pecado dentro de mim. Eu não mudo, né? Eu não mudo. Nada me faz mudar. O meu pensamento é um só. Eu penso assim e assim eu vou morrer. Infelizmente, se você é uma pessoa dura de coração a ponto de pensar dessa forma, você está entre os peixes mortos, entre os peixes podres, né? Que aqueles pescadores vão escolher e vão jogar fora. Jesus vai escolher, vai te tirar do meio dos bons, dos justos, e tu vai simplesmente para o inferno. É simples assim. É por isso que a nossa igreja ela acredita no purgatório. Quando a gente morre logo, a gente tem um socorro de Deus. Temos que ter esse socorro de Deus, essa misericórdia de Deus para nossa alma. Porque se a gente morre do jeito que a gente é, não vai ser uma mãozinha levantada, ah, Senhor, eu te aceito. Que vai fazer tu dormir e esperar na paz de Deus ali, não. A gente acredita no socorro de Deus para nossa alma, para que a gente fique se purificando ali da podridão que a gente leva lá para cima. Aí quando chegar o juízo final, quando chegar o dia do julgamento final, aí sim só existirá reino do céu e inferno. Reino do céu e inferno. Se verdadeiramente você não se converter, você não começar a se converter daqui de baixo, o que tem para você vai ser o inferno. Principalmente se você vive dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus e fazendo errado. Eu não vejo outra explicação para isso. Me desculpe, mas eu não vejo outra explicação para isso. Aí ele simplesmente nos alerta. Simplesmente ele está nos alertando aqui. O que será que a gente é? O que será que a gente tá plantando na nossa vida para ganhar o reino dos céus? Porque o reino do céu que Jesus compara é com tudo isso. Coisas limpas, santas, sagradas, que ele almeja para a nossa vida a todo momento. Ele almeja. O tempo que a gente tem de terra aqui não é pouco, não. Às vezes a gente tem um dizer de dizer assim, ah, meu Deus, a vida é muito curta. Né? Como assim, gente, que a vida é curta? Tem gente que morre com 100 anos, tem gente que morre com 90, tem gente que morre com 70 anos. Temos muito tempo de vida. Dependendo da tua vivência na Terra, tu pode chegar a 100 anos, a 110, 105. Tem até gente aí com 114 anos, um dia desse eu vi aí na rede social. Essas pessoas, elas são contempladas por Deus, pela vida que elas tiveram. Ah, não eram pecadores, mas eram pessoas que eu acredito que a fé em Deus era muito grande e que além
A fé ia além do pecado dessas pessoas. Né? Você vê que são pessoas que não morrem de um câncer. Não fica em cima de uma cama. Fica pela velhice. É normal. Mas Jesus dá à família a graça de ter aquela pessoa do lado ali, mesmo que seja numa cama, sem poder andar. Porque a gente vê pessoas que estão na cama pela idade, pela velhice. Mas Jesus não leva, Jesus só dá mais tempo e dá mais tempo, porque essa pessoa teve uma vida boa aqui. Só fez coisas boas, fez caridade, né? Não desejou mal a ninguém, não invejou a vida de ninguém, viveu a vida de forma digna. Se tinha o pão de cada dia, agradecia, se não tinha, não agradecia. Eu acredito que essas pessoas que vivem esse tempo todinho é assim que vivem. Assim que vivem. Né? Já a gente encontra, se depara com pessoas em cima de uma cama com câncer, gente jovem, gente ainda, né, numa idade, seus 30 anos, ainda jovem, penando com o câncer. Uma dor terrível. O câncer é uma das doenças piores que tem, porque ela come tudo em você, menos a sua mente. Se não for na sua cabeça, se não for no seu cérebro, você fica toda consciente, cara. Você fica toda consciente. Começa a comer tudo por dentro aos poucos. E aí chega um momento que o médico chega onde você e diz assim, não tem mais jeito. Você vai ter que ir para casa, esperar morrer em casa, ver o desespero de uma pessoa que quer viver. Eu não vejo castigo pior do que esse para um ser humano que teve uma vida de pecado, que teve a oportunidade de mudar e não mudou. Aí você diz, o castigo é de Deus, né? É Deus que traz esse castigo. Não. Jesus, ele não dá castigo a ninguém. Ele não castiga ninguém. É a gente que procura. A vida inteira ele está mandando os profetas, ele está aqui com a lei, ele está com a pedra preciosa aqui, ele está com o tesouro aqui. A gente é que não quer. A gente não quer porque a gente tem toda a virilidade. Eu vou viver ao mundo. O mundo tem o que me oferecer. Riquezas, sexo desregrado e por aí vai, né? Então chegou o momento de cada um botar a mão na consciência e saber o que quer para a vida, porque essa vida aqui, meu amor, vai acabar, né? É triste, mas vai acabar. Vai acabar. E o que tu vai encontrar no final da linha vai ser o fogo do inferno e o céu. E aí a escolha é tua, né? Enquanto tu tiver vida aqui, tu começa a fazer uma caminhada, vai se esforçando, vai se arrastando, vai caminhando certinho, para ver se tu consegue lá na frente esse reino que tanto ele quer nos dar. E aí no finalzinho, no versículo 52, Jesus finaliza, né? Falando dos mestres da lei, né? Que todo aquele que encontra verdadeiramente o reino do céu é como um pai de família que extrai as coisas novas e as coisas velhas da sua família, ou seja, da sua vida, né? Porque ele citou, eu acredito que ele citou aqui os mestres da lei porque eram pessoas difíceis de mudar o coração. Fariseus, mestres da lei, eram difíceis. Então ele fala, os que conseguiram, ele comparou com um pai de família que extrai, né, da sua família coisas novas e coisas velhas, ou seja, a experiência do homem, a nossa experiência do homem. Quando a gente encontra o reino do céu, o que é que a gente deixa? As coisas velhas e vai passar a viver as novas, né? Então é mais ou menos sobre isso. A gente tem que deixar de ser fariseu, a gente tem que deixar de ser mestre da lei, a gente tem que ser cristãos autênticos, pessoas que querem verdadeiramente o reino, almejar o reino. A gente precisa almejar esse reino. A gente não vê, o que a gente vê aqui na terra são os atrativos da terra, as coisas boas da terra, mas a gente não vai viver aqui porque a gente não nasceu para viver aqui. A gente está aqui só emprestado, né? Então a gente tem que almejar a nossa vida, a vida eterna,
aonde a nossa alma vai viver para séculos sem fim. Amém. Infelizmente, a gente não almeja a vida eterna, a gente almeja a vida que tem aqui. As coisas que tem aqui, os bens que tem aqui, o dinheiro que a gente pode conseguir aqui. A gente almeja essas coisas e essas coisas não vai nos levar a lugar nenhum. Precisamos, sim, precisamos, mas com moderação. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, porque a vida aqui ela é cara, né? A gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas a gente não pode deixar que o dinheiro, que os bens materiais nos tire dos braços de Jesus, nos tire a vontade de almejar mais o céu do que a terra. É sobre isso que a palavra vem falar hoje, que Jesus nos trouxe hoje. Tá certo? Um bom domingão para vocês em família. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um cheiro no coração e até amanhã.